Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre o processo de ignição e extinção de um arco elétrico, mas antes de continuarmos, já deixa um like no nosso canal, ok? O arco elétrico pode ocorrer em diversos meios e consiste basicamente no estabelecimento de um caminho para a corrente elétrica em um meio isolante através da ruptura de sua rigidez dielétrica, devido à aplicação de um campo elétrico suficientemente forte. Para explicarmos esse fenômeno, recorreremos a uma carga fortemente indutiva representada pela bobina no circuito, que é alimentada por uma fonte através de uma chave seccionadora. Enquanto a bobina estiver energizada, haverá circulação de corrente pela mesma e, consequentemente, haverá energia armazenada na forma de campo magnético. Se tentarmos interromper o caminho da corrente através da abertura da chave, ocorrerá uma variação súbita na corrente e, consequentemente, no fluxo magnético, o que, pela lei de Faraday-Lenz, dará origem a um elevado valor da tensão a ser induzida nos terminais do indutor, aqui na figura representada como ΔV. Desta forma, entre os terminais 1 e 2 da chave, teremos também uma tensão elevada, V21, já que este é o resultado da tensão da fonte E acrescida da tensão induzida nos terminais do indutor ΔV. Com este valor elevado de tensão, será possível observar a ionização do ar e consequente ignição de um arco elétrico entre os contatos abertos da chave. Devido à presença da corrente de descarga do arco e da tensão V21 pela lei de Ohm, podemos verificar uma resistência de arco entre os terminais da chave. Com o propósito de reproduzir no laboratório o circuito teórico apresentado e, com isso, obtermos o arco voltaico, foram utilizados um varivolt monofásico com fonte de alimentação E e respectivo voltímetro para medir a sua tensão de saída. Um dispositivo seccionador concebido no próprio laboratório para fins de ignição e visualização de um arco elétrico, utilizado no experimento para representar uma chave com os terminais 1 e 2 mencionados no diagrama esquemático teórico. E, finalmente, um conjunto de 3 indutores representando a carga indutiva utilizada no experimento, já que quanto maior a indutância L, maior a energia armazenada no campo magnético, maior a tensão induzida ΔV nos terminais do indutor e, consequentemente, maior o arco voltaico a ser visualizado. Ainda temos uma bobina que será utilizada quando apresentarmos a extinção do arco elétrico com o sopro magnético. A lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida nos terminais de um indutor é igual à derivada temporal do fluxo magnético no tempo multiplicada pelo seu número de espiras. Já a lei de Lenz complementa que tal força eletromotriz surge no sentido de se opor à variação do fluxo que a gerou. Como o fluxo magnético é proporcional à corrente que circula no indutor, podemos afirmar também que a tensão induzida nos seus terminais é proporcional à variação da corrente no tempo e à indutância dessa bobina. A variação da corrente provocada pela abertura do dispositivo seccionador incorre em uma elevada tensão entre os terminais 1 e 2, o que dá origem ao arco visualizado neste momento e explicado anteriormente em nossa argumentação teórica. Aqui podemos observar a corrente de descarga durante a ignição do arco elétrico e fica nítido que toda a energia que estava armazenada nos indutores na forma de campo magnético agora é dissipada na forma de luz e calor. Se por um lado esse fenômeno pode ser prejudicial para dispositivos seccionadores, por outro lado pode ser utilizado em inúmeras aplicações como lâmpadas de descarga, máquinas de solda, fornos a arco e etc. Quando se trata de dispositivos seccionadores, é importante que o arco elétrico seja extinto o mais rápido possível para evitar danos ou situações de risco, por se tratar de um fenômeno que envolve elevadas tensões e temperaturas. Dentre as várias estratégias para se extinguir o arco voltaico, neste vídeo abordaremos o sopro magnético, que é utilizada em alguns tipos de disjuntores. Da teoria do eletromagnetismo, é sabido que uma corrente elétrica na presença de um campo magnético
sofre a ação de uma força e que o sentido desta força pode ser obtido pela regra da mão direita do produto vetorial. Ou seja, se temos um fluxo de cargas elétricas representado por uma corrente I na presença de um campo magnético B, estas cargas sofrerão a ação de uma força F que será perpendicular tanto à corrente I como ao campo magnético B. Vamos imaginar uma corrente I fluindo da direita para a esquerda e com a abertura da chave, tal fluxo ordenado de cargas contínuas sustentado pelo arco elétrico através dos terminais 1 e 2 dessa chave. Ao aplicarmos um campo magnético no sentido perpendicular ao caminho da corrente de descarga do arco elétrico, surgirá uma força cujo efeito será o alongamento do caminho do fluxo de cargas e, consequentemente, a extinção do arco elétrico entre os terminais da chave. Neste experimento, utilizamos a bobina posicionada nas proximidades dos contatos abertos do dispositivo seccionador para gerar assim o campo magnético B do sopro magnético. Desta forma, a corrente de descarga do arco elétrico sofrerá a ação de uma força, aumentando o caminho do fluxo de cargas e elevando a resistência de arco até a sua extinção, o que pode ser visualizado nesse vídeo pelo deslocamento da chama do arco para cima e subsequente desaparecimento. Se você gostou do nosso vídeo, mas ainda não deixou o seu joinha, ainda dá tempo, ok? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigada e até o próximo vídeo.